Era um dia em que a névoa da manhã ainda cobria a trilha. O tempo que nossos olhares se cruzaram foi longo demais para ser chamado de coincidência. Por que aquela pessoa, a Júlia, a médica ortopedista, sempre tão arrumada e firme, não soltou minha mão por tanto tempo? Depois daquele dia, eu entendi. Eu deveria ter ido apenas até o encontro do grupo de trilha. Naquele dia, o ar da madrugada ainda guardava um pouco do caminho da noite. Era a hora antes que a cidade do Rio de Janeiro despertasse completamente. A cada inspiração, uma sensação fria penetrava fundo nos meus pulmões, e as vozes das pessoas reunidas na entrada do Parque Nacional da Tijuca se dispersavam suavemente na névoa silenciosa. Eu estava participando daquele grupo de trilha pela primeira vez. Sem conhecer ninguém, eu vim com o simples desejo de passar uma manhã de fim de semana de forma significativa. No momento em que eu amarrava os cadarços da minha bota de caminhada e olhava ao redor, meu olhar parou. Uma mulher entre as pessoas me chamou a atenção. Alguém que se destacava, mesmo sem ser extravagante. Roupas de trilha de cor escura, cabelo preso de forma arrumada, uma postura impecável. Ela conversava com alguém, mas não ria exageradamente, nem ficava sem expressão. Seu rosto era sereno, mas estranhamente, o ar ao seu redor parecia diferente. No instante em que ela levantou a cabeça para olhar as pessoas, nossos olhares se cruzaram. Foi por um breve momento, mas eu desviei o olhar primeiro, sem motivo. Não sei porquê, mas senti como se tivesse sido pego em flagrante. Apenas um olhar de relance, mas estranhamente ficou na minha mente. É a sua primeira vez, não é? Ao som da voz desconhecida, levantei a cabeça e lá estava ela. De perto, sua impressão era ainda mais arrumada e nítida do que eu imaginava. Parecia usar quase nenhuma maquiagem, mas sua pele era clara, seu olhar era vívido e seu tom de voz, suave. Eu podia estimar sua idade, mas em vez do peso que a idade poderia trazer, sentia primeiro uma calma estabilidade. Eu assenti, meio sem jeito. Sim, é a primeira vez. Ela sorriu levemente e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo. Eu venho a este grupo de vez em quando. No momento em que segurei sua mão, uma sensação estranhamente memorável foi transmitida. Uma temperatura nem fria, nem quente. Uma mão firme, mas macia. O aperto de mão foi breve, mas a sensação que permaneceu na minha mão durou mais do que o esperado. Por algum motivo, aquele breve contato não se apagava facilmente da minha mente. A trilha começou, e as pessoas naturalmente começaram a andar em duplas ou trios. Eu estava seguindo em silêncio na parte de trás, quando, em algum momento, ela ajustou seu passo ao meu lado. Não sei se foi de propósito ou coincidência, mas, a partir daquele momento, meus passos começaram a ficar estranhamente conscientes. O som de pisar na terra batida, a luz da manhã se infiltrando por entre as folhas das árvores, o canto dos pássaros vindo de longe, toda a paisagem se tornou mais nítida. Um caminho que eu normalmente teria percorrido sem pensar, naquele dia, parecia estranhamente vívido. Você costuma fazer trilhas? Sua pergunta era muito comum, mas sua voz era baixa e suave, como se ela esperasse minha resposta sem pressa. Não, na verdade, é a primeira vez. Eu só queria experimentar. Ela riu baixinho. Você fez bem em vir. A montanha ajuda a organizar os pensamentos. Essa frase, estranhamente, ficou na minha mente. A expressão, organizar os pensamentos, parecia, de alguma forma, falar sobre ela mesma. Enquanto caminhávamos, ela olhava para frente, mas de vez em quando me lançava um olhar de relance, de forma muito natural, sem me deixar desconfortável. No entanto, à medida que aquele olhar se repetia 1, 2 vezes, meus ombros ficavam tensos, sem motivo. Foi naquele dia que descobri o quanto era incômodo sentir o olhar de alguém. Houve uma pequena pausa no meio do caminho, e enquanto todos bebiam água e recuperavam o fôlego, eu a vi não muito longe. Estava sozinha, mas não parecia solitária. Estando no meio das pessoas, ela parecia de alguma forma serena. Eu observei, sem motivo, por um longo tempo, a forma como ela abria a tampa de sua garrafa de água. Então, nossos olhares se cruzaram novamente.
Desta vez, não desviamos. Por um breve momento, nossos olhares permaneceram em silêncio, e um sorriso muito sutil se espalhou por seus lábios. Aquele sorriso parecia menos com gentileza e mais com a expressão de alguém que sabe de algo, e eu fui tomado por uma emoção indescritível. Por que o olhar daquela pessoa continua me incomodando? A trilha continuou, mas minha concentração se inclinava cada vez mais para ela. O som das pessoas rindo e conversando ficava cada vez mais distante, e coisas como o som de seus passos, sua respiração, o roçar de suas roupas se tornaram estranhamente nítidas. Ela não puxava muita conversa, mas também não ficava em completo silêncio. A distância exata, a quantidade exata de palavras. No entanto, essa moderação era o que mais me incomodava. Por algum motivo, eu estava constantemente ciente de sua presença. À medida que nos aproximávamos do cume, minha respiração ficou um pouco mais ofegante e o suor brotou em minha testa. Ela também parecia ofegante, mas não demonstrava cansaço. Essa imagem parecia estranhamente forte. Ela enxugou o suor e olhou brevemente na minha direção. Você está bem? Não sei por que aquela única frase pareceu tão calorosa. Eu assenti e sorri. Naquele momento, estranhamente, meu coração se acalmou. Mesmo sendo alguém que eu via pela primeira vez, parecia que a conhecia há muito tempo. A trilha daquele dia transcorreu sem nenhum evento especial. Mas dentro de mim, algo estava claramente começando. Uma pessoa para quem meus olhos se voltavam sem motivo. Alguém cujo calor de um breve aperto de mão permanecia. Alguém cujo olhar trocado em silêncio era longamente lembrado. Eu ainda não sabia o nome daquele sentimento, mas uma coisa era certa. Naquele encontro de trilha, eu não estava simplesmente subindo uma montanha. Eu estava, pela primeira vez, tomando consciência profunda de alguém. A trilha da montanha era mais longa e suave do que eu pensava. Não era íngreme, mas também não era um caminho fácil. A terra estava úmida, então era preciso ter cuidado com os passos, e raízes de árvores saltavam aqui e ali, fazendo com que o olhar caísse frequentemente para o chão. As pessoas naturalmente se dispersaram de acordo com seu ritmo, e o som das conversas também foi diminuindo. Em algum momento, eu estava andando lado a lado com ela. Não tínhamos ajustado deliberadamente nossos passos, nem era um lugar que alguém tivesse designado. Mas, estranhamente, nossos passos se encaixaram naturalmente. Um passo, depois outro. O ritmo da nossa respiração também se tornou semelhante. A respiração dela, que eu ouvia ao meu lado, me dava uma estranha sensação de estabilidade. Este caminho é surpreendentemente longo, ela disse em voz baixa, olhando para frente. Mas é bom. O barulho das pessoas também está ficando mais distante. Eu assenti. Era verdade. Os risos e as conversas que vinham de trás já haviam se tornado indistintos, e em seu lugar, o som das folhas se chocando com o vento e o som da terra sendo pressionada sob nossos pés se tornaram mais nítidos. A distância entre o ombro dela e o meu era tal que, se eu estendesse a mão, poderia tocar. Uma distância próxima, mas cautelosa. Esse intervalo sutil continuava a me incomodar. Pouco depois, ela diminuiu um pouco o passo. O joelho às vezes dá sinal, disse ela com um sorriso. Mas por trás daquele sorriso havia um leve desconforto. Eu, por reflexo, diminuí a velocidade. Você está bem? Sim, se eu for devagar, fica tudo bem. É como um problema ocupacional. Ela falou de leve, como uma piada, mas suas palavras me preocuparam. O fato de que uma médica ortopedista, que sempre cuidava dos joelhos e articulações de outras pessoas, estivesse pisando com cuidado por causa de seu próprio joelho, pareceu-me estranho. Seu passo não parecia instável, mas por algum motivo eu me senti preocupado. Hesitei por um momento, pensando se deveria oferecer a mão. Tive medo de que parecesse um cuidado excessivo. Foi então que ela falou primeiro. Você poderia me emprestar seu braço, por favor? No momento em que essa frase foi dita, meu coração bateu estranhamente forte. Eu, sem dizer uma palavra, ofereci meu braço. Em vez de entrelaçar os braços, ela segurou levemente meu braço por cima. 4 dedos envolveram meu antebraço
e o polegar tocou levemente. Aquele contato pareceu mais nítido do que eu esperava. O calor transmitido por cima da roupa de trilha. Ela segurava com uma força muito fraca, mas eu estava plenamente consciente daquele toque. Eu, sem querer, enrijeci os ombros. Tentei andar naturalmente, mas meus passos se tornaram desajeitados. Está desconfortável para você? Ela perguntou. Não, está tudo bem. Estava realmente tudo bem. Não, era o contrário. A parte onde sua mão me tocava continuava a me chamar a atenção, e eu sentia aquele calor subindo pelo meu braço. Sempre que o vento soprava, seus cabelos balançavam levemente, e eu podia sentir um perfume muito fraco. Um cheiro limpo, que eu não sabia se era de shampoo ou sabonete. Caminhamos em silêncio por um tempo. Mas aquele silêncio não era desconfortável. Pelo contrário, parecia um tempo quieto que nos fazia focar um no outro. Ao ajustar meu passo ao dela, meu olhar naturalmente se dirigia para seus passos, sua mão e seu perfil. Os lábios que se entreabriam levemente ao recuperar o fôlego, a gota de suor em sua testa e o contorno de seus olhos. Tudo parecia estranhamente nítido. Faz muito tempo que não ando assim. Ajustando o passo com alguém, ela disse em voz baixa. Eu refleti sobre o significado daquelas palavras. Não parecia ser apenas sobre a trilha. Normalmente você vem sozinha? Sim. Vir sozinha é mais confortável, mas às vezes andar assim com alguém também é bom. Ela não olhou para mim ao dizer isso, mas eu podia sentir que as palavras eram dirigidas a mim. Naquele momento, uma emoção estranha surgiu dentro de mim. Algo como um senso de responsabilidade e um calor difícil de explicar. O fato de eu estar acompanhando os passos de alguém tocou meu coração de uma forma estranha. O caminho ficou um pouco mais acidentado, com mais pedras pequenas. A força com que sua mão segurava meu braço aumentou muito sutilmente. Eu fingi que nada estava acontecendo, mas senti claramente a mudança. Ela não disse obrigada ou algo do tipo nenhuma vez. Em vez disso, não soltou a mão. Isso pareceu ainda mais estranho. Pouco depois, o caminho se alargou e uma seção com muito mais luz do sol apareceu. Naturalmente, ajustamos nosso ritmo novamente, mas a mão dela ainda estava sobre meu braço. Eu não mencionei o fato, e ela também parecia não estar conscientemente ciente disso. Mas nós dois sabíamos. Aquilo era mais do que apenas uma postura de receber ajuda. Seu ombro tocou o meu muito levemente. A cada vez, eu, sem querer, prendia a respiração e meu olhar se fixava para frente, como se eu não devesse encontrar o olhar dela. Para uma primeira vez, você anda muito bem, ela disse, sorrindo. É porque você está me guiando bem ao seu lado. Ela riu baixinho da minha resposta. O som de sua risada se misturou com o ar da montanha e se espalhou suavemente. Estranhamente, eu estava desejando que aquele momento durasse um pouco mais. À medida que nos aproximávamos do cume, as pessoas começaram a aparecer novamente. Mas eu senti uma ponta de desapontamento. Eu sentia instintivamente que o momento em que a mão de alguém se soltaria do meu braço estava se aproximando. E naquele instante, eu percebi. Nós ainda não tínhamos trocado muitas palavras, mas já estávamos suficientemente próximos. Não com palavras, mas com passos e calor. Quando chegamos ao cume, uma leve sensação de realização se espalhou pelos rostos das pessoas. Tiravam fotos, compartilhavam água, pegavam lanches simples e risadas eram trocadas. Eu também estava entre eles. Mas, estranhamente, meu coração estava em outro lugar, sereno. Meu olhar estava constantemente procurando por ela. Ela estava parada ao lado de uma rocha, recuperando o fôlego. Enxugava o suor da testa com as costas da mão, observando a paisagem que se estendia ao longe. O vento soprava, fazendo algumas mechas de seu cabelo roçarem seu rosto, e a cada vez ela as colocava atrás da orelha com naturalidade. Aquela imagem, estranhamente, ficou gravada em minha mente. Pouco depois, ouviu-se o anúncio para começar a descida. As pessoas formaram uma fila novamente e começaram a descer lentamente. Havia uma tensão diferente da subida. A inclinação parecia mais íngreme e era preciso ter mais cuidado a cada passo. Eu, inconscientemente, verifiquei sua posição.
e, naturalmente, acabei ao seu lado novamente. A descida é mais difícil, não é? Ela disse em voz baixa. Mas se formos devagar, tudo bem. Caminhamos lado a lado. A trilha de terra ficava mais escorregadia na descida, e pequenas pedras rolavam sob nossos pés. Nossos pés vacilaram algumas vezes, e a cada vez nos olhávamos de relance. A distância entre nós e as outras pessoas aumentou gradualmente. O grupo que ia na frente se distanciou, e as pessoas que vinham atrás ainda não eram visíveis. Em pouco tempo, parecia que apenas nós dois estávamos na trilha. A respiração dela ficou um pouco mais pesada. Você está bem? Perguntei. Ela assentiu. Sim, é só o joelho que fica tenso sem motivo. Assim que ela terminou a frase, aconteceu. Seu pé pisou em uma pequena pedra e escorregou levemente. Foi um instante, mas seu corpo se inclinou para a frente, e eu, quase por instinto, estendi a mão. Tentei segurar seu pulso, mas minha palma encontrou a dela primeiro, e assim segurei sua mão, firmemente. Seu corpo inclinou-se levemente na minha direção, e com a outra mão apoiei seu braço. Foi um momento breve, mas meu coração bateu forte. Sua respiração estava próxima, e seu rosto se aproximou do meu ombro. Você está bem? Perguntei em voz baixa. Ela levantou a cabeça. Nossos olhares se cruzaram a uma distância muito curta. Havia surpresa, mas ela não parecia desconfortável. Pelo contrário, seu olhar era estranhamente calmo. Sim, obrigada. Sua mão ainda estava na minha. Normalmente, depois de ouvir essas palavras, eu teria soltado sua mão naturalmente. Mas, estranhamente, eu não consegui soltá-la. E ela também não a puxou. Assim, caminhamos mais alguns passos, de mãos dadas, palma com palma, dedos naturalmente entrelaçados, mãos nuas, sem luvas. O calor e a textura da pele eram sentidos claramente. Sua mão era quente e, surpreendentemente, macia. Meu coração batia cada vez mais rápido, mas por fora, eu tentava ao máximo agir como se nada estivesse acontecendo. Eu mantinha meu olhar fixo à frente, tentando me concentrar apenas nos meus passos. Mas toda a minha consciência estava na ponta dos meus dedos. Por que este momento parece tão longo? Ela foi a primeira a falar. Sua mão é quente. Essa frase fez minha respiração parar por um momento. Eu sorri levemente e respondi. Deve ser porque está frio. Ela também sorriu baixinho, mas ainda não soltou a mão. Pelo contrário, senti que seus dedos se entrelaçaram um pouco mais profundamente, de forma muito sutil. Quando o caminho se tornou um pouco mais suave, nós finalmente paramos para respirar. Mesmo assim, nossas mãos não se separaram, como se nenhum de nós soubesse quem deveria soltar primeiro. Ela olhou para baixo, para minha mão, e lentamente olhou para mim novamente. Em seu olhar não havia constrangimento nem vergonha. Em vez disso, continha uma emoção difícil de descrever, um calor familiar e uma pequena hesitação. Só então, ela soltou a mão com cuidado. No momento em que a mão se foi, uma sensação estranha de vazio me invadiu. O calor que eu sentia claramente até um momento atrás desapareceu de repente. Caminhamos novamente em silêncio. Mas o ar depois daquilo estava claramente diferente. A consciência mútua era tão clara que não podia ser escondida. Cada vez que nossos ombros se roçavam, meu coração reagia sem motivo, e cada vez que nossos olhares se encontravam, sorríamos em silêncio. Estávamos agindo como se nada tivesse acontecido, mas algo claramente havia acontecido. Ela disse em voz baixa, muito obrigada por antes. Eu balancei a cabeça. Eu também me assustei. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, acrescentou em voz muito baixa. Mas, segurando sua mão, eu me senti um pouco mais segura. Essa frase, estranhamente, ficou na minha mente por muito tempo. Com aquela única frase, eu soube que não era apenas uma mão segurada para evitar uma queda. Nós nos juntamos ao grupo de pessoas novamente, mas meus sentidos ainda estavam presos naquele momento. O calor da mão dela, a curta distância em que nossos olhares se encontraram e os poucos passos em que não nos soltamos. Foi então que eu senti pela primeira vez que este encontro poderia não terminar como uma simples coincidência. Quando terminamos a descida,
Um cansaço pesado se instalou em minhas pernas, mas estranhamente, meu coração estava leve. As pessoas se reuniram naturalmente em uma pequena cafeteria perto do estacionamento. Disseram que era um lugar que sempre visitavam depois de uma trilha. A luz do sol entrava suavemente pelas janelas de vidro, e das mesas de madeira emanava um delicado cheiro de madeira. A cafeteria era acolhedora, e o aroma de café sendo preparado preenchia lentamente o ar, a sensação de calor subindo dos cabelos ainda úmidos. No momento em que me sentei na cadeira, relaxando do suor, a tensão começou a se dissipar. As pessoas se reuniram em grupos de 3 ou 5, rindo e conversando sobre a trilha do dia, olhando as fotos e criando uma atmosfera barulhenta. Mas, no meio daquela agitação, eu estava estranhamente quieto. Meu olhar estava naturalmente procurando por ela. Ela estava sentada em uma mesa perto da janela. Estava sentada sozinha, mas não parecia solitária. Pelo contrário, parecia que aquele lugar combinava com ela. A luz do sol iluminava seu perfil, e ela girava lentamente um copo de água, com uma expressão pensativa. Eu hesitei por um momento, depois me sentei na cadeira em frente a ela. Posso me sentar aqui? Ela levantou a cabeça e sorriu suavemente. Sim, por favor. Ao encontrar aquele sorriso, a estranha emoção que senti durante toda a trilha voltou. Sentando-me perto, senti um perfume suave vindo dela. O calor do corpo misturado com o suor e algo como um cheiro limpo de sabonete. Cada um de nós pediu um café quente. Antes que o café chegasse, um silêncio um pouco constrangedor se instalou. Mas aquele silêncio não era desconfortável. Pelo contrário, parecia um tempo para nos reconhecermos lentamente. Ela foi a primeira a falar. Hoje, graças a você, meu joelho ficou muito mais confortável. Eu sorri e balancei a cabeça. Acho que eu recebi mais ajuda. Ela inclinou a cabeça e olhou para mim. Que tipo de ajuda? Pensei por um momento antes de responder. Por ter andado ao meu lado, se estivesse sozinho, provavelmente teria me cansado no meio do caminho. A expressão dela suavizou-se muito sutilmente. Percebi que andar no ritmo de alguém pode ser um grande consolo. Essas palavras se assemelhavam às que ouvi na trilha, mas desta vez o tom era mais baixo e mais sincero. O café chegou, e o vapor quente preencheu lentamente o espaço entre nós dois. Envolvemos as xícaras com as mãos. O calor transmitido pela ponta dos dedos, de alguma forma, acalmava o coração. Ela olhou para o café por um tempo, depois começou a falar em voz baixa. Eu moro sozinha. As palavras foram ditas de forma tão calma que pareceram ainda mais pesadas. O trabalho no hospital é corrido, e quando vi, o tempo tinha passado. Eu ouvi sua história em silêncio. No começo, ficar sozinha era confortável. Trabalhar e descansar quando eu queria, sem precisar me ajustar a ninguém. Mas, em algum momento, comecei a sentir a falta de som quando chegava em casa. Seu olhar se voltou para fora da janela. Tenho que ligar a TV para parecer que tem gente em casa. Ao ouvir isso, senti meu coração afundar silenciosamente. Aquela pessoa que sempre parecia tão forte, que caminhava sem vacilar na trilha da montanha. A médica que cuidava das articulações de outras pessoas. O fato de que ela estava falando tão calmamente sobre sua solidão tocou meu coração profundamente. É por isso que eu saio assim de vez em quando. Estar entre as pessoas me faz sentir menos sozinha. Ela disse sorrindo, mas havia uma pitada de melancolia em seu sorriso. Nossas mãos sobre a mesa estavam muito próximas, a uma distância que um dedo esticado poderia tocar. Eu, sem motivo, puxei minha xícara um pouco mais para frente, e no mesmo instante, ela moveu seu copo de água, e a ponta de nossos dedos se tocou muito levemente. Naquele instante, ambos paramos de nos mover. Foi um contato muito breve, mas a lembrança de segurar sua mão na trilha veio à mente de ambos simultaneamente. Um calor semelhante ao daquela vez permaneceu na ponta dos meus dedos. Ela olhou para mim. Desta vez, não desviou o olhar. Nossos olhares se demoraram um pouco mais. Hoje foi estranhamente confortável, ela disse em voz baixa. Por que será? A pergunta parecia ser para mim, mas também para si mesma. Eu respondi lentamente. Eu também. Foi uma resposta curta, mas continha muitas emoções. Ela me olhou por um tempo.
Depois assentiu muito sutilmente, como alguém que confirmou que sentia o mesmo. O barulho da cafeteria foi ficando mais distante e parecia que apenas nossa mesa havia se tornado silenciosa. Não dissemos muitas palavras, mas parecíamos nos entender completamente. Naquele momento, eu senti claramente. Este encontro não era apenas uma conexão de um grupo de trilha. E ela também estava pensando a mesma coisa. Quando o tempo na cafeteria estava chegando ao fim, as pessoas começaram a se levantar, uma por uma. Discutiam a data do próximo encontro, acenavam com os celulares para compartilhar as fotos do dia e se despediam com saudações leves. Em meio à atmosfera alegre e leve, eu me sentia estranhamente calmo. Era a tristeza de saber que aquele tempo estava acabando. Ela ainda estava sentada em frente a mim. O café em sua xícara já estava quase frio, e ela passava os dedos lentamente pela borda da xícara, como alguém perdido em pensamentos. Eu também, sem conseguir iniciar uma conversa, esperei por ela. Você precisa ir agora, não é? Ela falou primeiro. Sim. Acho que sim. Mas nenhum de nós se levantou imediatamente. Estranhamente, sentíamos que, no momento em que essa conversa terminasse, tudo do dia de hoje acabaria junto. Ela baixou o olhar por um momento. Depois, olhou para mim novamente. Seu olhar estava um pouco diferente de antes. Parecia a expressão de alguém prestes a tomar uma decisão ou de alguém com hesitação. Será que... Ela começou, mas parou por um momento. Seus dedos giraram mais lentamente na borda da xícara. Você gostaria de ir à montanha mais uma vez, sem as outras pessoas? As palavras caíram silenciosamente no ar. Eu não consegui responder imediatamente. Seu tom de voz era o mais calmo possível, mas o significado contido nele não era nada calmo. A expressão "sem as outras pessoas" soou particularmente nítida. Ela não desviou o olhar. Pelo contrário, esperou pacientemente pela minha reação. Eu costumo vir sozinha durante a semana. Quando não tem ninguém, a montanha é ainda mais bonita. Sua voz era baixa e cautelosa. Ao ouvir aquelas palavras, senti meu coração se apertar de uma forma estranha. Eu sabia instintivamente que não era um simples convite. Não era um convite para fazer uma trilha juntos. Era um convite para passarmos tempo juntos. E esse tempo não seria compartilhado com outras pessoas, mas seria um tempo inteiramente nosso. Se for um incômodo para você, tudo bem, ela acrescentou, mas naquela frase não havia o sentido de que estava realmente tudo bem, mas sim a sensação de que ela estava se protegendo antecipadamente de uma possível recusa. Ao ver sua expressão, meu coração doeu um pouco. Aquela pessoa que sempre parecia tão forte, que construiu sua própria vida com cuidado. O fato de que essa pessoa estava se dirigindo a alguém com tanto cuidado me moveu. Não, não é, eu disse em voz baixa. Eu adoraria. A expressão dela relaxou muito lentamente. Era visível que a tensão estava se dissipando. Sério? Em sua voz havia um pequeno alívio. Eu assenti. Naquele momento, o ar entre nós mudou visivelmente. Se até então a atmosfera era de encerrar o dia, agora era de prometer um próximo encontro. Ela tirou o celular da bolsa. Então me dê seu número. No momento em que peguei o celular, nossos dedos se tocaram novamente. Foi um contato muito breve, mas ambos sorrimos, fingindo que nada tinha acontecido. Enquanto eu digitava o número, senti a ponta dos meus dedos esquentar de uma forma estranha. Era um simples ato de trocar contatos, mas parecia ter um significado maior. Eu te mando uma mensagem com a data, ela disse. Eu assenti e devolvi o celular. Houve outro breve silêncio, mas este silêncio era diferente do anterior. Não era constrangimento, mas a calma que vem da certeza de que ambos estávamos pensando a mesma coisa. Ela se levantou lentamente da cadeira. Eu também me levantei. Ao sair da cafeteria, o ar de fora pareceu muito mais fresco. O sol ainda estava quente, mas uma estranha tensão pairava em meu coração. No caminho para o estacionamento, andamos lado a lado, mas um silêncio diferente do anterior se instalou. Estava claro, e impossível de esconder, que agora estávamos mais conscientes um do outro. Parada em frente ao seu carro, ela olhou para mim. Hoje foi muito bom.
As palavras não eram sobre a trilha. Eu sorri levemente e respondi: para mim também. Ela hesitou por um momento. Depois, acrescentou em voz muito baixa: acho que vou me pegar pensando em você, sem motivo. As palavras desceram fundo em meu peito. Eu não consegui dizer nada, apenas olhei para ela. Agora eu sabia com certeza. Este relacionamento já havia cruzado a linha de um encontro casual. Enquanto abria a porta do carro, ela não desviava o olhar facilmente. Vá com cuidado. Seu sorriso era mais suave do que antes. A porta do carro se fechou e seu carro saiu lentamente do estacionamento. Eu fiquei parado naquele lugar por um tempo. Estranhamente, mais do que todas as cenas do dia, a frase que acabei de ouvir permaneceu em minha mente. Acho que vou me pegar pensando em você, sem motivo. Aquela frase parecia o começo de tudo o que estava por vir. A mensagem dela chegou alguns dias depois, à noite. Quarta-feira, você está livre? Queria ir àquela montanha com você, quando não tem ninguém. Era uma mensagem curta, mas ao lê-la, meu coração começou a bater silenciosamente. Eu larguei o celular por um momento, depois o peguei novamente. Hesitei por alguns minutos, com medo de que, se respondesse imediatamente, meus sentimentos ficassem expostos. Claro, a que horas vamos? Só depois de enviar a resposta, percebi o quanto eu estava esperando por aquele momento. Na manhã de quarta-feira, a entrada da trilha tinha uma atmosfera completamente diferente da do fim de semana. O estacionamento estava vazio, e o ar estava mais silencioso. Apenas o som do vento e dos pássaros era nítido. Cheguei um pouco mais cedo e esperei por ela. Pouco depois, o carro dela entrou lentamente. A imagem dela saindo do carro pareceu estranhamente desconhecida e familiar. As roupas de trilha eram semelhantes às do fim de semana, mas naquele dia ela parecia muito mais relaxada. O cabelo estava preso de forma solta e ela quase não usava maquiagem. Ela sorriu silenciosamente ao me ver. Você esperou? Não, eu acabei de chegar. Trocamos uma breve saudação e entramos lado a lado na trilha. Eu não imaginava que o fato de não haver ninguém seria tão significativo. Cada passo, cada respiração era ouvido claramente. Apenas o som de nossos passos preenchia aquela trilha. No começo, conversamos sobre coisas leves. O hospital, o dia a dia, piadas sem importância. Mas, gradualmente, as palavras diminuíram. Porque o silêncio não era desconfortável. Pelo contrário, aquela quietude nos fazia sentir um ao outro com mais clareza. Quando chegamos mais ou menos na metade da montanha, havia um banco de madeira. Ela falou primeiro. Vamos descansar um pouco aqui? Sentamos lado a lado no banco. Nossos ombros se tocaram muito levemente. Aquele contato pareceu maior do que era. O vento soprou, balançando levemente o cabelo dela. Algumas mechas voaram na minha direção, e eu instintivamente levantei a mão para arrumá-las. Mas parei. A tentativa de fazer um gesto natural acabou se tornando muito consciente. Ela olhou para mim. O que foi? Eu sorri levemente e baixei a mão. Nada. Um silêncio se instalou. Ela, olhando para frente, começou a falar em voz baixa. Ultimamente, as coisas estão estranhas. Ao ouvir isso, virei a cabeça para olhá-la. Eu me pego pensando em você sem motivo. Sua voz era baixa, sem tremores, mas a sinceridade era palpável. Eu não consegui dizer nada. Meu coração batia devagar, mas de forma clara. Ela estendeu a mão lentamente na minha direção e a colocou cuidadosamente sobre a minha. Desta vez, não fui eu quem a segurou primeiro. Foi ela quem segurou minha mão. Nossos dedos se entrelaçaram lentamente. Aquele calor se espalhou lentamente da ponta dos meus dedos. Eu respirei fundo. Aquele momento parecia tão vívido. Ela olhou para mim. Em seu olhar, não havia mais hesitação. Será que é certo sentir isso nesta idade? A pergunta parecia ser para si mesma e também para mim. Eu respondi lentamente. Eu gosto. Foram palavras curtas, mas sinceras. O canto dos olhos dela tremeu muito sutilmente, e um leve sorriso se espalhou por seus lábios. Ficamos sentados por um tempo, de mãos dadas, sem dizer nada. A montanha estava silenciosa. O vento era suave,
e o tempo parecia passar devagar. O ombro dela se inclinou um pouco mais sobre o meu. Eu aceitei aquele peso em silêncio. Naquele momento, já tínhamos confirmado nossos sentimentos sem palavras. Nenhuma explicação a mais era necessária. Apenas o fato de estarmos sentados juntos, naquele momento, dizia tudo. Depois de um longo tempo, ela disse em voz baixa: "Queria ficar assim só mais um pouquinho." Eu assenti. Segurei sua mão com um pouco mais de firmeza. Nesta trilha, não éramos mais pessoas caminhando juntas por acaso. Éramos pessoas que conheciam o coração um do outro e que seguravam esse coração com cuidado. A serenidade e a tensão que senti no cume da montanha se transformaram em outra forma no momento da descida. O caminho para baixo era muito mais cauteloso, e cada passo exigia atenção. Mas desta vez, a tensão sutil entre nós era sentida mais fortemente do que a inclinação da montanha. Ela e eu caminhamos lado a lado. Nossos ombros se aproximaram naturalmente, mas desta vez não demos as mãos. Em vez disso, compartilhamos o som da nossa respiração, dos nossos passos e do vento que soprava da montanha, caminhando em silêncio. Em meu coração, eu ainda queria segurar sua mão, mas parecia um momento de esperar e respeitar os sentimentos um do outro. "Hoje foi realmente bom", ela disse em voz baixa. "Para mim também." As palavras foram curtas, mas continham as emoções, a tensão e a consideração mútua das últimas semanas. Na metade do caminho de descida, havia um pequeno riacho. O som da água correndo e o orvalho nas folhas ao redor brilhavam sob a luz do sol. O som da natureza nos envolveu e sentamos por um momento em um banco. Ela olhou na minha direção e começou a falar. "Eu não sabia que sentiria essa emoção nesta idade. É um pouco assustador." Sua voz era baixa e suave, mas a sinceridade era palpável. Em seu olhar, havia uma mistura de hesitação e expectativa. Eu também estou nervoso, para ser sincero, mas estranhamente, também me sinto em paz. Enquanto falava, eu toquei levemente a borda da mesa com a ponta dos dedos. Ela sorriu levemente para minhas palavras e assentiu. Naquele momento, nós dois entendemos o coração um do outro sem precisar de palavras. Foi um momento em que a linguagem não era necessária. Descendo um pouco mais, a floresta se abriu e o estacionamento começou a aparecer. Senti que o tempo especial nesta trilha estava chegando ao fim. Ela se aproximou um pouco de mim. Nossos ombros se tocaram e apenas essa curta distância fez meu coração disparar. "Foi muito bom te encontrar hoje." A mão dela, sem que eu percebesse, tocou meu braço. Desta vez, naturalmente, seguramos os braços um do outro. Foi um momento breve, mas o calor mútuo foi transmitido pela ponta dos dedos. Eu sorri lentamente e olhei para ela. "Para mim também. Cada momento de hoje foi especial. Nossos olhares se encontraram por alguns segundos. Foi um momento em que nossos corações foram transmitidos sem palavras. Quando chegamos ao estacionamento, ela parou em frente ao seu carro. O metal frio do carro brilhava sob o sol da manhã, e os arredores estavam silenciosos. O vento soprou, balançando levemente seu cabelo. "Vá com cuidado." Sua voz era baixa e suave, mas em seu olhar havia calor e um pouco de timidez. Eu dei um passo à frente e a abracei brevemente. No momento em que meus braços tocaram seus ombros, senti sua respiração e seu calor ao mesmo tempo. Não foi um abraço longo, mas foi um abraço que conseguiu transmitir o que eu sentia. Ela me segurou por um momento, depois se afastou um pouco. Não desviou o olhar e deixou um sorriso caloroso. "Vamos nos encontrar de novo." Com essa única frase, eu assenti. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele momento, tínhamos confirmado claramente nossos sentimentos um pelo outro. O carro se moveu lentamente e ela se foi. Eu fiquei parado em um canto do estacionamento, recuperando o fôlego e observando seu carro desaparecer. Em meu coração havia um calor estranho e, ao mesmo tempo, uma saudade. Mas essa saudade não era algo ruim. Pelo contrário, era um eco suave e emocionante que me fazia ansiar pelo início de um relacionamento. O ar da trilha que senti na descida, o vento, o som das folhas e a sensação do breve contato que compartilhei com ela, tudo permaneceu vividamente em minha mente.
Eu sabia que não tinha sido uma simples trilha, mas uma jornada para abrir lentamente nossos corações. No caminho de volta para casa, eu continuei a reviver o dia. O primeiro olhar no grupo de trilha, o momento em que caminhamos lado a lado na montanha, o momento em que seguramos as mãos, a conversa sincera na cafeteria, todos os momentos se conectaram e levaram ao sentimento atual. Por fim, eu prometi a mim mesmo: vou observar este relacionamento com calma, mas com certeza, sem pressa, respeitando um ao outro, nos aproximando. O tempo com ela estava apenas começando. E o fato de que este começo estava fluindo de forma tão cuidadosa e calorosa, em nosso próprio ritmo, já era especial o suficiente. A partir daquele dia, decidimos ser um pouco mais honestos e nos aproximar, cuidando um do outro. Não sabíamos o que o futuro nos reservava, mas aquele momento era significativo e importante para ambos. Os corações que começaram na trilha da montanha agora começavam a se estender cuidadosamente um em direção ao outro na realidade. E cada olhar, cada calor na ponta dos dedos, cada sinceridade em uma palavra, tudo tornava o relacionamento mais forte. Assim, a jornada na montanha, a sós, terminou. Mas em nossos corações, uma nova jornada estava começando silenciosamente. No momento em que confirmamos nossos sentimentos, restou a expectativa e a emoção pelo tempo que passaríamos juntos. E esse foi o final de hoje, e o começo mais caloroso. Coração Escarlate. Sua inscrição e seu joinha nos dão força para contar mais histórias. Ative as notificações para ser o primeiro a conhecer nossas novas histórias proibidas. É proibida a apropriação indevida de informações.